Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Mais uma vez, estamos aqui reunidos, né? Para estudarmos o Evangelho de Jesus, né? E para dar início, vamos fazer sempre aquela homenagem que a gente faz, né? Para o nosso mentor, Padre Germano, com aquela canção que foi feita para ele. Cláudio? Olhai por nós, dai a bênção do Senhor. Olhai por nós, caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora uma página de abertura. O livro é Episódios Diários. A mensagem é de Joana de Ângeles, recebida pelo nosso tão querido, saudoso Divaldo Franco. Foi aberta ao acaso, capítulo 13, tem como título Inquietação. Vez que outra apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão. Então, a gente está falando da inquietação, né? Aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases até controlar a emotividade que se transtorna, levando a estados graves. Aqui apresenta-se na condição de medo em relação ao futuro. Ali expressa-se em forma de frustração diante do que não foi logrado. Acolá manifesta-se como um dissabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Estamos falando da inquietação. Hein? Noutras ocasiões, ei-la em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar. No turbilhão da vida odierna, em face do intercâmbio psíquico nas faixas da psicosfera doentia, que graça, é muito difícil a manutenção de um estado de equilíbrio uniforme. A inquietação, porém, constante, deve merecer mais acurada atenção, a fim de ser debelada. Lembrando que a gente aqui, a mensagem é de Joana de Ângeles, né? E ela realmente veio nos mostrar, né, os problemas, os transtornos mentais que a humanidade está passando.
Não lhes dê guarida, a inquietação, dialogando com as insinuações de que se faz objeto. Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Ninguém a salvo destes momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados opinos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes. Um grande desafio, né, no momento em que a gente vive tantas coisas absurdas, né? Mas nós não podemos, né, nos contaminar com a inquietação alheia, né? Já basta a nossa. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que eles nos envolvam com seus fluidos benéficos, curadores, esclarecedores, para que possamos receber aquilo que precisamos, aquilo que viemos buscar nesta noite, né? Possamos receber tudo aquilo de bom que realmente, né, a casa vai oferecer nesta noite, através do estudo, através do passe, através de toda essa vibração que esta casa, neste momento, está emitindo. Pedimos por todos aqueles, né, que mentalmente também não estão aqui, mas que estão vibrando também neste momento, na reunião. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas, né, que continue seu trabalho, porque ela já começou muito cedo a fazer todo esse trabalho de colocar os fluidos, os remédios necessários nas garrafinhas para a continuidade dos tratamentos. Pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali, de irmãozinhos encarnados e de irmãozinhos desencarnados, que a gente não pode esquecer nunca deles, né? Que as nossas vibrações amorosas possam chegar até esses irmãos, porque eles necessitam deste carinho e das nossas preces. Pedimos pelo nosso querido orador, palestrante, Carlos Roberto, que veio à nossa casa esta noite, que ele seja, né, inspirado, amparado pela espiritualidade desta casa, por seus mentores, para que ele nos traga aquilo que precisamos ouvir nesta noite de estudo. E assim, então, agradecidos já por tudo que já começamos a receber e que iremos receber até o final da nossa reunião. Pedimos a permissão para dar início aos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso irmãozinho Carlos Roberto, a casa é sua, agradecemos a sua presença aqui, né, mais uma vez, né, e fique aí à vontade. Tem alguém pela primeira vez hoje? Não, né? Com você. Que a paz seja presente em nossas consciências e o agradecimento maior é o nosso, porque nos proporciona estudar. Estamos felizes por ter sido convidado mais uma vez. E o nosso estudo, a nossa inspiração, é sobre as virtudes e os vícios a caminho da regeneração, né? Jesus ensina, Kardec continua cooperando. A libertação dos vícios é um componente importante para chegarmos ao orbe de regeneração. Vamos nos situar. Hoje, humanos, estamos habitando um orbe, o segundo da evolução. Deixamos de ser primitivo e estamos num orbe de expiações e prova. Contam-nos os
os mentores, a espiritualidade, que o caminho para a regeneração já iniciou há tempo. Há tempo. E aqueles que estão aqui, que não conseguirem superar, retornarão para o mundo primitivo, não regredindo, porque o espírito não regride. Irá para auxiliar, como já aconteceu conosco. Sabemos, através de Emmanuel, psicografado por Chico, no livro A Caminho da Luz, recebemos diversos imigrantes. E na época que ainda éramos bem primitivos, recebemos imigrantes vindo de Capela, uma constelação de Cocheiro, para nos auxiliar. Interessante que estes espíritos assim vieram, inteligentíssimos, mas a moral, que para o espírito precisa de duas asas, a moral e a intelectual. Não adianta subir com uma e precisa das duas asas. Então, esses espíritos, quando aqui chegaram, encontraram os nossos corpos tão animalizados, com a arcada dentária tão expansiva, que houve necessidade de diminuí-la para aumentar a caixa craniana. Interessante que Emmanuel interpreta essa como uma poesia. Ele, neste mesmo livro, A Caminho da Luz, ele nos mostra que a mentepsicose, aqueles reencarnacionistas, que ainda existem muitos, que acreditam que reencarnem em animais, chama-se a mentepsicose. Emmanuel conta que surgiu quando estes espíritos estavam encarnando em humanos, mas corpos tão animalizados que pensavam que estavam encarnando em animais. É lindo essa interpretação, né? Mas eram inteligentíssimos. Então, o orbe de regeneração para o qual nós estamos caminhando é o terceiro da evolução. Mas, assim como estamos no expiações e prova no momento e podemos retornar ao primitivo, aqueles que conseguem chegar à regeneração, não tendo condições de avançar, também retornam ao expiações e prova. Emmanuel nos conta isso através do livro A Caminho da Luz. Nós iremos evoluir, não tenha dúvida. Para a evolução só existe uma opção, uma, não existe duas. Evoluir. Não existe outra. Então, esta afirmação nos leva a aumentar o respeito para o nosso próximo. Quem sabe, um irmão menor, possivelmente, que somos ainda muito equivocados. Então, a esses irmãos, fazendo as suas atrocidades, não esqueçamos que eles um dia serão mentores. Né? A grande reflexão que nós precisamos ter quando estudamos é que se eles serão primeiro do que a gente. Isso existe fatos na história espírita, na vida do nosso senador Públio, que hoje nós chamamos de Emmanuel. Ele era muito violento e hoje um mentor, né, maravilhoso. Então, somos espíritos milenares. Somos espíritos milenares. E precisamos de muito auxílio. Jesus, com uma capacidade de espírito puro, não havia necessidade de reencarnar. Reencarnou por amor. Existiram muitos antes deles preparando a chegada de Jesus, né? E ele deixou um evangelho de amor. Um evangelho de amor, não escreveu nada.
Nós, como somos reencarnacionistas, lá estávamos quando Jesus disse: não posso vos ensinar tudo, porque vós não compreendereis, mas enviarei o Consolador, que esse vos explicará. E o Consolador, irmãos e irmãs, é a doutrina espírita. Por mais que nós estudamos, o espírito é preparado para contestar. Não conseguimos contestar isso. A doutrina espírita levou 1857 anos para chegar. Notamos essa data porque se leva em conta a data da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Então ficou um marco da chegada do Consolador prometido, e muitas perguntas existem: por que não chegou antes? É porque havia necessidade da ciência ter condições de nos alicerçar. Homens maravilhosos, quando nós estamos estudando Agostinho, Luiz, Franklin, aqueles nomes que tem depois do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, Swedenborg, bem antes, eles se prepararam e vieram auxiliar Kardec para codificar a doutrina. Em 1864, olha que eu falei em 1857, a chegada, a publicação do Livro dos Espíritos. Em 1864, Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos ironizam, falam assim: esse é o segundo, cadê o primeiro? Não, irmãos, é o mesmo Evangelho de Jesus. Só que o Kardec, ele, para formar, a palavra é formar, e publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, na introdução maravilhosa, no primeiro item da introdução, ele nos explica o porquê que ele selecionou só a parte moral do ensinamento de Jesus, do que consta na Bíblia tradicional. Bíblia é essa que ajudou e continua ajudando muito a humanidade. Mas Kardec selecionou a parte moral e mudou a ordem dos capítulos e versículos. Não é a mesma ordem que está na Bíblia, mas o ensinamento é o mesmo. Mas ele mudou a ordem pela sua capacidade enciclopedista, porque quando ele estudou em Yverdon, na França, junto com Pestalozzi, os professores deles eram padres e reformistas protestantes, então ele estudava o Evangelho, existia antagonismo entre os ensinamentos. Então, e não foi o primeiro a mudar esta ordem, já houve essa mudança de ordem dos capítulos e versículos por diversos, desde a sua primeira organização, que foi por Jerônimo, na Vulgata, né? E nesta introdução, comentamos o primeiro item da introdução. No segundo item da introdução, nós realizamos um estudo nesta casa falando sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Esse controle, ele mantém o futuro garantido da doutrina espírita, porque, junto com o Espírito da Verdade, Kardec cria esse controle universal, mostrando de como tem que existir um ensinamento na casa espírita. Como deve a doutrina espírita ter alguma modificação, desde que venha de diversas casas, espontaneamente. Foi assim que a doutrina espírita foi formada. E, ao fazer isto, ele até cita, e não pode ser da mesma casa, porque a mesma casa pode estar obsidiada.
é tão importante que ele diz assim, no último parágrafo da introdução do livro A Gênese, o que está escrito, tudo que está escrito na revista espírita não é espírita. Ali é um balcão para preparação, para se confirmar, para depois ser espírita. Nesta introdução, ele chega a criar um pequeno dicionário para nos facilitar aqueles vocábulos da época, porque até hoje nossos vocábulos são pobríssimos, né? E depois da introdução, ele seleciona capítulos e versículos do 1º ao 4º capítulo do Evangelho, estruturando o Evangelho de Jesus. No primeiro, quando Jesus se apresentando, eu não vim destruir as leis nem os profetas, ficam tranquilos, como se ele assim dissesse, que eu vou ensinar, vocês já sabem. Né? No 2º capítulo, ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. E ele completa, se o fosse, os meus estariam aqui me defendendo contra os judeus. Jesus já começou a nos mostrar a vida futura. No 3º capítulo, ele mostra a morada do meu pai, a casa do meu pai tem várias moradas, confirmando a vida futura. Irmãos e irmãs, o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são diversos ensinamentos de Jesus ensinando sobre a reencarnação. E do 5º capítulo em diante, Kardec selecionou ensinamentos de Jesus, nos ensinando sobre modos e comportamentos de vida para a vida futura. Todo o ensinamento de Jesus é direcionado para a vida futura. Nós temos que ter certeza, e não é complicado, nem nenhum desafio obter essa certeza, não. Então, proporcionou de uma tal maneira que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se tornou autoexplicável. É interessante. Muitas pessoas dizem assim, mas eu leio a Bíblia e cada um dá uma interpretação, tem diversas casas, diversas denominações de casas, católicas romanas, católicas gregas, católicas do Oriente, as protestantes reformadas por Lutero em 1517, com diversas denominações, cada um não gostando e completando o outro. Então, irmãos, nós sentimos por que existem essas diversas interpretações, o que não ocorre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Observe que existe uma técnica gramatical chamada alegórica. Fiquei até feliz que eu pensava que a alegoria era alguma coisa ligada a carnaval, mas não. A técnica gramatical alegórica é uma técnica que quer dizer mais do que está escrito ou mais do que estamos vendo. Então, se você vai ler algo em que você precisa interpretar porque é mais do que está escrito, existem as diversas interpretações, o que não ocorre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec tomou um cuidado de nós conhecermos o ensinamento de Jesus de uma forma em que é autoexplicável. A gente vai lendo, agora eu entendi, né? Então, hoje o estudo é sobre os vícios e as virtudes a caminho da regeneração do planeta terceiro de evolução. Os vícios são obstáculos ao espírito progredir. Essa progressão espiritual, os vícios nos causam situações vergonhosas, né? Enquanto as virtudes, essas considerando essenciais para
o desenvolvimento do espírito. Então, irmãos, geralmente nós classificamos como vícios o hábito de fumar, de beber algum tipo de comidas, outros. Gostaria de dizer que esses vícios são muito simples, né? Porque os nossos vícios mesmo, nós podemos aprofundar. Eu trouxe por escrito que eu não tenho, independente de ser especialista em vícios, mas eu não tenho condições de gravar tudo isso, né? Os vícios são hábitos e tendências negativas, né? E prejudicam o indivíduo, enquanto as virtudes, elas só ajudam, já comentamos isso. Então, eu gostaria de aprofundar os vícios. Eu vou procurar ser rápido, porque são muitos. Então, o primeiro que nós colocamos na pauta aqui foi o orgulho. É uma vaidade excessiva e o desprezo pelos outros, impedindo o crescimento e a humildade. Conta nos benfeitores da humanidade, quando nós estamos estudando o livro ditado, que é o livro do Espírito, o orgulho é a origem de todos os males, até da doença física, quanto mais a da alma espiritual. Temos também o egoísmo, né? É uma preocupação excessiva com o próprio bem-estar e interesse, negligenciando os outros. O interessante é que esses vícios, além de nos prejudicar, prejudicam os outros também. Nós prejudicamos os outros com os nossos vícios. Tem a vaidade, o desejo de chamar a atenção, a inveja, o sentimento de ciúme, ressentimento em relação aos sucessos, né? O ciúme, esse sentimento de possessividade e desconfiança na relacionamento perigoso, nós espíritas que praticamos o trabalho em reuniões mediúnicas, o ciúme, ele é prejudicial, muito forte mesmo. Médium, ostensivo, porque todos nós somos médium. A mediunidade é orgânica, não temos condições de viver sem ela. Então, o ciúme é algo prejudicial para o intercâmbio com o mundo espiritual. Temos isso bem explicado no livro Libertação, ditado pelo espírito André Luiz. A infidelidade são vícios. Falta de lealdade, traição, compromissos. Quando falamos em infidelidade, não é só no relacionamento de pessoas, não. Existe infidelidade de diversas formas, né? A ganância, o desejo insaciável, né, por bens materiais, poder, a dependência. Tem pessoas que falta de autonomia, a necessidade de depender dos outros para tomar decisões, a inconstância, a falta de determinação, dificuldade de manter propósitos, a ira, raiva excessiva, dificuldade de levar à violência e destruição, preconceito, horrível isso, né? Preconceito, discriminação, a falta de respeito pelos outros com base em características como raça, etnia, religião, orientação sexual, horrível. A doutrina espírita dá orientação sexual sobre os irmãos, que nós temos que respeitar demais. Nós temos nos nossos livros desde 1947, eu já era encarnado. Desde 1947, olha, 79 anos. Já temos isso nos livros de André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, né? E Kardec, numa revista espírita em janeiro de 1866, um artigo, A Mulher Tem Alma. Eu até ri quando o Kardec escreveu um artigo, A Mulher Tem Alma. Falei, como é que
Olha, aí eu fui ler, ele estava lendo um artigo de um jornal e estavam discutindo se deveria dar o título de advogada a uma menina, uma moça, uma senhorita, na Universidade da França, de Montpellier. Né? Olha, grau de a vingança, o desejo de retribuir o mal que considera, desespero, né? A perda da esperança, a falta de vontade. Olha quantos vícios que nós temos. E nós ficamos preocupados com fumar, beber, certos tipos de comida. Injustiça, né? Então, são muito mais. O nosso pai da psicanálise, ele conseguiu detectar 16 maneiras que nós encontramos para defender os nossos erros. Chamou Tratado de Defesa do Ego. Acreditamos até que tenhamos mais do que 16, mas ele detectou 16. Ele já foi superado por outros estudiosos em muitos assuntos, mas nesse ainda ninguém o superou. Então ele nos diz que, ele chamou uma de projeção, quando nós vemos um defeito em alguém, não precisamos nem falar, nós estamos nos projetando nela. Jung, discípulo dele, Carlos Gustavo Jung, falou: Jesus já falou isso há 2000 anos. Né? Então, essa projeção, para nós reencarnacionistas, pode não ser nessa, mas é de outra. Tem uma que ele chamou de racional. O elemento para defender o seu erro, ele encontra uma defesa tão bem feita que ele convence ele e os outros de que ele está certo, e ele está defendendo o erro dele. E nós, espíritas, chamamos isso de uma obsessão, fascinação. Não tem como você convencer, porque ele está sempre certo. Né? Então, são muitas maneiras que nós encontramos para defender os nossos erros. E ele veio, então, nesse estudo, mostrar o que nos beneficia para a evolução, que são as virtudes. Né? Colocamos em primeiro ponto a caridade, porque fora da caridade não há salvação. A caridade tem diversos patamares. É muito comum você encontrar pessoas dizendo que está sendo caridosa e, na verdade, ela está sendo generosa. Esta situação quem nos traz é Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ela, inclusive, nos mostra, nesses patamares, Emmanuel também nos mostra isso diversas vezes, quando dá uma página que eu tenho, eu posso lhe dar, não tenho prata. Não, a caridade não precisa da bolsa. Né? Um sorriso, um bom dia, um abraço, saindo com vibrações, nos dá essa condição. Então, para o máximo da caridade, Joana nos diz, ela aprofunda o verbo possuir. Ela diz que nós possuímos aquilo que nós levamos. E aquilo que nós não levamos quando nós damos, ela chama de generosidade. No livro Plenitude. Temos também aqui, como virtude, a humildade, né? O reconhecimento da própria limitação. Então, naquele caso, Jesus, sim, sim, não, não. Eu não vou dizer, não, eu acho, sem dúvida. Temos que reconhecer a nossa limitação. O amor, um sentimento de afeição e respeito, que nós podemos exercitar diariamente sem que a pessoa desconfie que nós estamos o amando, por pensamento. Amo o irmão de tal forma que ele não vai nem descobrir que eu estou amando. É um exercício, né? Nós temos a fé. O espírito aceita a fé raciocinada, aquela que se pode provar em qualquer época. Porque Kardec nos mostrou, se provarmos que nós estamos errados, nós nos modificaremos aí. E nesses 169 anos de doutrina, completamos agora dia 18 de abril, só modificamos um setor. Galileu Galilei, numa psicografia, de Camille Flammarion,
né, ele anotou que uma quantidade de satélites num determinado planeta, hoje a ciência mostra que a outra é essa, não vamos discutir. Então, nos 169 anos, a ciência só nos mostrou uma vez, e essa é a nossa fé, nós mudamos quando precisa, e aquele que não muda, não. A justiça, né, a busca pela igualdade, né, a defesa do direito dos outros, a fortaleza, a resistência das dificuldades e a determinação em seguir em frente, a temperança, o equilíbrio e a moderação, né, nos pensamentos, sentimentos e ações. Nós sabemos que nós não podemos ficar em prece o dia todo. Não tem essa condição. Mas nós temos condições de ficar em estado de prece o dia todo. Porque quando vem aquele pensamento comum a qualquer um, estudioso ou não, presidente de casa, porteiro, vem os piores pensamentos. É só mudar o pensamento. Mudar para o bem. É um livro, uma prece. Esse é o estado de prece. Mudar. Então, nós temos condições de estar em estado de prece o dia todo. Nós não podemos esquecer do nosso anjo da guarda. Espírito puro, sintonizado conosco. E muitas das vezes as nossas ondas mentais em prece, dirigida, não conseguem chegar. Quando ela é bem forte, da mamãe, essa não consegue chegar, mas ela é refratada, né? Então, ao nosso anjo da guarda não, espírito belíssimo. O livro dos Espíritos nos mostra que o nosso anjo da guarda, se quiser estar aqui, ele está aqui. Mas ele não precisa estar aqui neste orbe. Ele nos dirige de outro através do pensamento. E Kardec é uma questão longa, assinada por Agostinho e por Luiz, e tem comentários de Kardec. Kardec faz um comentário, olha, naquela época, nós podemos cuidar dos nossos filhos em outro continente? Hoje é fácil, é só dar o número do cartão, né? Então naquela época, já existia essa condição e assim é o nosso anjo da guarda que está sintonizado conosco. Por favor, não deixe de lembrar nele o máximo possível por dia. O máximo possível por dia. Então, a prudência é uma das virtudes importantes, né? A capacidade de tomar decisões, né? Trabalho, a dedicação, o esforço para realizar, a passividade, olha que coisa linda, a coragem. Para tudo isso, nós precisamos ter coragem. Coragem é fundamental para nós partir. Então, essas são os nossos vícios, que devem ser muito mais, né? Somos um especialista nisso. E estamos caminhando. Então, é interessante, irmãos e irmãs, que para superar os vícios, o ensinamento de Jesus pede o mínimo. Nós temos uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 909. Kardec perguntou se era possível a gente superar, eles disseram que sim. Mas o impressionante é a continuação dessa resposta. Ele diz que basta uma vontade insignificante. Eu fico perguntando, o que é insignificante? É como se não fosse nada, mas basta esse insignificante para mudar as coisas. Então, chegamos à conclusão, estamos falando desta pessoa, que nos falta é vontade. Então, tudo é o mínimo. Verifica que quando Jesus falou assim, o meu jugo, jugo sem L, jugo é uma carcaça para dominar o animal. Jesus falou assim, o meu jugo é leve e suave. E nós achamos que é tão pesado que às vezes a gente dá vontade até de sentar.
Na hora da fé, se diz, basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu fui procurar saber o tamanho de um grão de mostarda, é 2 milímetros. Então, tudo é um mínimo para nós conseguirmos. Evidentemente que tudo isso que eu estou falando, quem está mais próximo da minha boca é o meu ouvido, né? Acreditem nisso, irmãos, né? Para nos auxiliar, eu recebi umas anotações de Joana de Ângeles. Um amigo distribuiu do livro Desperte e Seja Feliz. A Joana dizendo assim, o que nós precisamos para superar? Ela mandou nós tomarmos cuidado, né? Porque é necessário muita vigilância. Porque o tóxico do mal, esses vícios que nós carregamos, ele envenena as pessoas que acreditam no bem. Não precisa nem aqueles que não acreditam, não. Os que acreditam, eles já envenenam, porque a experiência para o bem ainda são iniciais na gente. Por que é inicial? Eu fico conjecturando. O Consolador está conosco há 169 anos. Possivelmente deve ser a minha primeira encarnação. Eu não acredito que eu tive 2 encarnações em 170 anos. É possível. Até com um mês, né? Existe o caso daquele menino no livro Céu e Inferno. Ele desencarnou e já estava dando uma comunicação como adulto. Não existe espírito criança, né? Então, eles envenenam porque as nossas experiências ainda estão muito no início. Pode ocorrer que as velhas fixações dão muito mais ações primitivas e sobreponham a essa nossa vontade. Então, somente o amor como medida terapêutica. Temos que reagir. Temos que reagir. Não sendo conveniente, não podemos aceitar um pensamento, nem que seja mínimo, com erro. Esse é o ensinamento da Joana. A senhora hoje leu uma página da Joana. Não podemos ser um crime, ignorar o vírus do ódio. É um vírus. Ignorar o fogaréu da violência, né? Entretanto, jamais se extinguirá. Mas nós não devemos combater o delinquente, né? Porque não se destrói. Por exemplo, a doutrina nos mostra a quem nós devemos ser fortes. Não com o materialista, com o materialismo. Porque esse nos convence que não existe nada do que nós acreditamos. Então, temos que ter o bom combate, não ser contra aqueles que ainda estão na ignorância, porque nós somos equivocados. Me permito, irmãos, mudando um pouquinho o assunto, quando Kardec escreve espírito mal, possivelmente houve necessidade, mas o ideal é nós chamarmos de equivocado em respeito, porque somos tão equivocados quanto ele e sabemos que ele irá evoluir e será um mentor. É muito respeito para com todos, inclusive com os nossos desencarnados, que no momento aqui se encontram, e muitos estão aqui estudando conosco, com vontade de fazer perguntas. Cada um deve estar sentindo dúvida. Não é tua, pode ser do irmão, né? Então, temos que, se tiver ao nosso alcance, educá-los. Então, em nossa trajetória milenar, o espírito tem uma trajetória milenar. André Luiz, num livro, André Luiz convidou nosso querido Chico Xavier e convidou o Valdo Vieira, cada um morava em cidades diferentes, a escrever um livro. Cada um escrevia um capítulo, depois André Luiz pediu para que os dois se unissem e publicassem o livro.
Assim, são diversos livros da série de André Luiz, não é só um só não, né? Então, tem um livro dele que ele diz que o espírito, para vir do simples e ignorante, ele colocou esse número no livro dele, levou 1.500.000.000 de anos, até mandar alguns pensamentos contínuos, porque até então era fragmentado. Acreditamos que aí tem o início da mediunidade, entende? Então, irmãos, nessa trajetória milenar, nós praticamos tantas vezes as mesmas coisas que hoje, encarnado, nós acreditamos que é normal, mas por hábito, por falta de reflexão, né? Então, nós temos uma reflexão para esse estudo. Sabemos que hoje a expectativa de vida aumentou muito, né? Vejam vocês que eu tenho 80 anos. Então, olha como é que aumentou. Houve época em que a expectativa de vida era 30 anos, 40. Ficou durante muito tempo ainda, o nosso conhecimento, durante 50, 60 anos. Hoje o jovem já está com 80 anos. Desculpa a brincadeira num momento tão importante como esse. Mas, com essa expectativa de vida crescendo, cada um aqui não sabe qual vai ser. Mas nós poderíamos, como reflexão, se eu conseguir tirar um desses vícios, um por ano, já é o bastante para a nossa vida futura. Se conseguir tirar um. Mas se a minha expectativa for de 10 anos, eu vou conseguir tirar 10. Se a minha proposta for de tirar um por ano. Não é um por mês, não, que na verdade a gente não consegue. Então, se nós conseguirmos tirar um por ano, precisa a coragem, iniciativa, né? Vontade, aquela mínima, a insignificante. Baixa aquela vontade insignificante. Se nós adquirirmos essa vontade insignificante, nós vamos conseguir êxito, porque todo o ensinamento de Jesus, todo, não tem um que não seja para nós nos prepararmos para a vida futura. Todo ele. Jesus, quando mostra um ensinamento, se prepare. Tem um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as boas aventuranças. Jesus não defendia o sofrimento, não. Ele não era apologista do sofrimento, mas lá diz assim, bem-aventurado os aflitos. Aí eu fui procurar saber o que quer dizer bem-aventurado, quer dizer será feliz. Então Jesus falou, será feliz aquele que está em aflição? Nós vamos entender, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é autoexplicável, que Jesus ensinou a resignação. Jesus ensinou, saiba passar por ele. O saber passar sem blasfemar. Né? Então, os ensinamentos de Jesus para a vida futura, se nós blasfemarmos, ficar blasfemando, não tem valor aquilo que nós passamos. E nós vamos entender, nesses ensinamentos, que existe também uma lei de causas e efeitos. Mas, no caso, essa presença nossa aqui é um efeito. Qual foi a causa de nós estarmos aqui presentes? Todo esse grupo tem um motivo. É uma causa para poder acontecer esse efeito. Então, para todo efeito tem uma causa. A causa pode ser
nesta oportunidade encarnatória, como pode ser na anterior, para nós que somos reencarnacionistas, nós vamos detectar o que fizemos nesta e o que fizemos na outra. Um exemplo, efeito. Eu estou aqui falando de Jesus, falando da beleza do ensinamento da vida futura. Qual foi a causa? Posso inventar muito. Eu possivelmente falei tão mal de Jesus, né? E agora o efeito é eu ter que falar bem. Então, não vamos nos desesperar com o que acontece conosco. Por exemplo, esses vícios. A proposta, a reflexão de um por ano, tá bom. Então, um de 2 em 2 anos. Quem tem 10 anos de expectativa de vida, já serão 5. Oba! Se um já é uma maravilha, imagina se um. Em 1 ano eu não consigo, mas em 2 eu consigo. Então, tenta em 2 anos. Então, é uma reflexão, irmãos, para que nós possamos, se possível, nós anotarmos o que nós fazemos. E eu vou combater esse. Eu reclamo tanto. Meu vizinho, minha vizinha, meu concorrente, meu trabalho, meu colega de trabalho. Quando eu descobri que ele será um mentor, e muitas das vezes, desculpa os irmãos, eu fazer novamente a pergunta, será que ele será primeiro do que eu? Será que é porque eu estou estudando a doutrina espírita e já resolvi? Não. Nós temos um cristão, apóstolo de Jesus, chamado Barçanu. Ele desencarnou novo, na gripe espanhola, 40 e poucos anos. Mas a ele foi permitido, quando ele desencarnou, a construir um hospital em que dá-se o nome de Sanatório Esperança. Atende muitos, mas muitos espíritas também. Então, não é por nós sermos espíritas que estamos, não. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo 28 sobre a prece. Tem prece até para os obsidiados, os últimos 3 capítulos, 3 itens. E Kardec ali, com a sua capacidade de bondade, de espírito preparadíssimo, ele mostra que a prece de qualquer co-irmã nossa, seja ela qualquer culto, tem valor. Nós temos que respeitar, porque isso é verdade. Nós não podemos acreditar só nessas nossas. Né? Tem valor quando nós conseguimos respeitar o nosso próximo e ter certeza de que ele irá evoluir. Nosso irmão está ali, infelizmente, comerciando drogas, com arma, mas ele irá evoluir. Né? Com certeza. Irmãos, faltam poucos minutos, 10 minutos. Permita, irmã, fazer um comunicado. Pois não. Sabemos da quantidade de espíritos que nos acompanham aqui. Na Bíblia, Paulo, uma carta aos Hebreus, nos diz que nós somos envolvidos por uma nuvem de espíritos. Imagina. E ele pede, escolhe os bons. Mas tem aqueles que ainda estão sem condições. Eu gostaria de me colocar à disposição, não que eu tenha pretensão de saber tudo, e nem que as perguntas sejam difíceis, mas em respeito à espiritualidade, que muitas das vezes está inspirando a pessoa e a pessoa pensa que é dela, a me colocar à disposição para qualquer pergunta, independente do texto para qualquer outra, desde que não sejam difíceis. Então, se for possível, em respeito à espiritualidade. Eu aprendi
porque a doutrina espírita tem os seus movimentos. E o movimento espírita está caminhando para interagir com a assistência. Como já tem casas, que quando nós chegamos para fazer um estudo, 40 minutos para o estudo e 30 minutos para perguntas. E quando é através da internet, vem perguntas, como da última vez, até de Pernambuco. Vem do Brasil todo. Sim. Então, eu gostaria que os irmãos ficassem à vontade para começar a se desprender, a se soltar, a ter coragem de tomar a iniciativa e que, se não for possível em um ano, que seja de 2 em 2 anos. Podem fazer as perguntas. Se eu não souber responder, podem ter certeza que eu volto para poder trazer a resposta. Fica muito à vontade. Teriam vontade de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pode fazer. Vamos de regeneração. Falei da regeneração. Evolução moral, evolução intelectual. Cuidar do planeta, servir ao próximo. Isso. O que pesa mais? Boa pergunta. O cuidar do planeta é a moral e a intelectual. Senhor, estou refletindo com a sua pergunta, que é muito boa. Mas quando nós recebemos da espiritualidade de que a elevação do espírito depende da moral e da intelectual, por isso que o Espírito da Verdade diz: amai-vos e instruí-vos. Aquele que se instrui e tem um aspecto moral crescendo, que o intelectual vem primeiro. Nós não podemos dizer que ele vai cuidar do planeta, porque nós vemos tantos intelectuais destruindo em posse dos seus benefícios, né? Então, podemos dizer que, independente da destruição do planeta, a intelectual e a moral vamos seguir a espiritualidade. Porque, ao destruir o planeta, nós sabemos que quem está no comando deste planeta é Jesus. Emmanuel nos conta, permita prolongar um pouco, que nosso orbe, a ciência mostra que tem de 4,5 bilhões a 5 bilhões. E Jesus, nessa época, coordenava os arquitetos para montar o nosso planeta, formar os nossos planetas. André Luiz chama de co-criadores maiores. Então, Senhor, com a moral e a intelectual, porque aquele que é intelectual e está prejudicando, o com a moral ele não vai fazer. Mas quando ele atingir a moral, ele vai. Nós conhecemos alguns movimentos na Terra, por exemplo, rotação 24 horas e translação 365 dias e 6 horas que o planeta dá para girar em torno do Sol. Nós temos um outro movimento que a ciência, isso há 1000 anos já tinha esse movimento, e a ciência hoje descobriu uma pequena diferença, que é de 18.600 em 18.600. Nós aprendemos isso no livro A Gênese também, que é um determinado equinócio de equilíbrio, de inclinação, né? Então, esse equilíbrio de inclinação faz proteger os lugares destruídos, sendo movimentado com a água, e, ao contrário, surgem novas terras, o movimento que existe no nosso planeta. Muito bem planejado para evitar essa destruição, eu acredito. Mas vamos ficar com a moral e a intelectual, que as duas, quando assim acontecer, vai evitar que isso aconteça. Obrigado. A sua pergunta foi de uma profundidade incrível, de amor. Obrigado. Tendo mais alguma, eu não sei se eu atingi o seu objetivo. Obrigado. Eu fico bem à vontade para atender a espiritualidade que nos acompanha. Então, isso é um trabalho que nós fazemos em respeito,
né? Porque, voltando a falar na palavra mal, mal é aquele espírito que luta contra o Evangelho de Jesus. Este é mal. Agora, essas maldades que a gente vê aí, é equivocado. São equívocos. Como nós temos os nossos. Sim. Então, irmã, não tendo outra pergunta, eu dou como Da encerrado próxima o nosso- vez a gente já sabe disso, o pessoal vai trazer a pergunta já o prontinha. pessoal traz mesmo. Muito obrigada. E nós De é nada. que te agradecemos, meu irmão, tá? Obrigado. E muita reflexão aí para essa noite. Aos nossos internautas, pedimos que curtam, compartilhem, para que a nossa doutrina seja divulgada e a nossa casa também.